Bom dia a todos, obrigado pela presença. Sala cheia aqui. E hoje a gente vai começar falando um pouquinho nesse webinar sobre as principais notícias, novidades que a gente viu hoje no evento da Alteryx no Inspire desse ano, né? Mas antes de começar o nosso webinar, eu queria dar alguns recados para vocês. Primeiro, o webinar ele está sendo gravado e ele vai ficar disponível depois para todos aí que quiserem reassistir ou passar para algum colega que não pôde participar, tá? Também durante a nossa apresentação, durante o webinar, os microfones de vocês eles estarão desligados, tá? Mas vocês podem e devem fazer as suas interações através do chat, né? Então ele tem um chat aí para vocês. Vocês podem, durante a nossa conversa, colocando as suas perguntas. E ao final do nosso webinar, lá nos últimos 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, a gente vai abrir e vai tentar buscar as respostas para essas suas perguntas que vocês colocaram. Se a gente não conseguir responder tudo durante o tempo hábil hoje do webinar, a gente responde isso por e-mail, tá bom? Perfeito, então vamos lá. Meu nome é Elcio Kodama, eu sou o diretor comercial da Nórdica e hoje estamos aqui no nosso webinar com a Jordana, a nossa líder técnica em Alteryx, onde a gente trará os principais pontos discutidos no Spire. Tudo bem com você, Jordana? Oi, Elcio, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, primeiro, para quem não sabe, o Inspire é um evento anual que a Alteryx promove para juntar toda a comunidade de especialistas de todo mundo de Alteryx, tá? Também estão presentes nesse evento os executivos de alto escalão da Alteryx, tanto os executivos como de produtos, desenvolvimento, marketing, assim por diante, assim como parceiros como a própria Nórdica e também clientes Alteryx. Tá? A ideia é juntar todo esse ecossistema de Alteryx em uma semana de muita discussão sobre Data Analytics, e compartilhando casos de uso da nossa solução, caminhos que a Alteryx está trilhando, para onde eles estão apontando, e compartilhar o que está acontecendo no mercado também, em geral, e principalmente fazer networking, né? É, e esse ano foi muito bacana. Tá? Foi muito bacana. Ele foi lá em Las Vegas nos dias de 13 a 16 de maio, como eu disse. E foi muito bacana, né, Jordana? Sim, muito legal, Elcio. Só vou pedir para você trocar o slide, por favor. Boa. É, E, e aí tem até as fotos aqui, né? Foi muito importante pra gente, né? Eu e o Elcio, a gente foi ao evento. A gente teve a oportunidade de conversar com a comunidade Alteryx Internacional, né? Ver as apresentações deles, as tendências, como que a Alteryx está se posicionando, tá? E é isso que a gente vai trazer as novidades hoje para vocês. Bacana, bacana. E lá também a gente teve treinamento e certificações, tá? Para quem tem esse intuito também, teve dias inteiros de treinamento e certificações. Se vocês tiverem interesse no próximo ano, vocês podem ir também a esse evento. Ainda não tem data e local marcado, mas assim que tiver disponível, a gente divulga aí para vocês, tá? E também foi super bacana que teve alguns clientes do Brasil expondo casos de uso de Auspex nas suas empresas, né? Foi o caso aí da Telefônica Vivo, que fez uma brilhante apresentação com a Fernanda, mas também teve empresas como a Suzano, a TIM, a Heineken, a CPFL, e esse ano também foi um ano muito bacana aqui, que a gente recebeu aí pela terceira vez o prêmio de melhor parceiro Latam, né, da América Latina. Então, a Nórdica aí mostrando a seriedade que a gente tem com a Alteryx, com nossa comunidade Alteryx e o trabalho de alto nível que a gente tem feito aí com vocês aí, tá? É, bom, vindo aqui pro evento como um todo, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre o pano de fundo, né? Acho que o evento ele veio com dois grandes panos de fundo aí, tá? O primeiro, nuvem,
E o segundo, inteligência artificial, que são os grandes assuntos do momento. Acho que é o que está acontecendo muito em discussão nas empresas, e não poderia ser diferente com a Alteryx, tá? E quando o assunto é nuvem, tá? Tem um aspecto aí do mercado tá num movimento muito forte aí de levar os dados para a nuvem. Tá? Às vezes sistemas inteiros, todos os sistemas, mas principalmente os dados. Dentro das principais grandes aí, acho que a Microsoft, a AWS e Google, né? E a Alteryx também tem acompanhado esse movimento e feito uma parceria muito forte com esses três, tá? Nos anos anteriores, destacou-se muito integrações com soluções também como Snowflake, Redshift, outros. Mas esse ano a gente percebeu uma mudança aí, uma mudança que teve um foco muito grande na integração com o Databricks. Tá? E acho que também por conta do mercado que o Databricks ele tem realmente conseguido avançar muito forte. Eu achava até que era um movimento muito particular do Brasil, que a gente tem visto em nossas conversas aí, eu, Jordana, o time comercial, o time de pré-vendas, muita conversa sobre a adoção do Databricks nas empresas brasileiras, mas eu percebi que não é só no mercado brasileiro, tá? Então, é, nos Estados Unidos, Europa e assim por diante também está acontecendo muito forte a adoção do Databricks. É, e é por isso que a Alteryx também está investindo fortemente no Databricks, na parceria, mas em todos também produtos da nuvem da própria Alteryx, tá? Que a Jordana vai falar um pouquinho com vocês do que a Alteryx tem feito com os nossos produtos, nossas soluções da Alteryx na nuvem. Tá? Já outro grande tema que foi discutido, foi bastante falado, foi inteligência artificial, que também é um outro assunto bastante discutido nas empresas, né? Já que é, o mercado tem falado muito, as empresas têm falado muito, e eu vejo dois grandes assuntos aí, um de uso mais pragmático, são os uso dos modelos preditivos, né? Que os produtos da Alteryx já trabalham já há um bom tempo nos fluxos do designer, mas está com uma nova solução também, que o Alteryx Auto Machine Learning, que a Jordana também vai apresentar para vocês hoje, tá? É, Agora, quando a gente fala em inteligência artificial generativa, né, a gente teve várias rodas de discussões, especialistas no assunto, e a gente percebe, assim, primeiro que ele está sendo bastante utilizado na criação de conteúdo, documentação, treinamento e assim por diante. Então, desde a área de marketing, criando vídeos, imagens, PPTs, documentações de produtos, a gente vê muito isso na área de produto marketing, treinamento, mas então tudo isso muito voltado para a produtividade, né? E quando a gente fala em dados e analytics para as empresas, né, acho que grande parte dos próprios executivos hoje tem puxado as equipes de data analytics e as áreas de negócio para falar assim, puxa, e aí? Como que a gente usa a inteligência artificial generativa que eu tanto ouço, né? Tudo isso a gente também vê como um acelerador de produtividade, tá? E a Alteryx, ela também está buscando isso, tá? Então, ela está incorporando aos seus produtos é, inteligência artificial generativa é, para criar mais produtividade na criação das análises e também democratizar mais os dados, ou que a gente chama de upskilling, ou fazer com que uma pessoa que não consegue usar os dados consiga usar, e uma pessoa que já consegue usar bem os dados consiga elevar o nível de uso e tipo de análise que ele pode fazer. Tá? Então, eu acho que o pano de fundo é esse, né? E daí eu vou chamar a Jordana para ela poder compartilhar um pouquinho no detalhe alguns pontos que foram discutidos lá no Inspire. Tudo bem, Jordana?
Tudo bem, Elcio? Vamos lá. Obrigada pela apresentação. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Estão vendo a minha tela, certo? Estamos sim, estamos sim. Beleza. Então, né, para o pessoal que já conhece o Alteryx, né, muitos de vocês são nossos clientes, já trabalham com Alteryx. Onde que a gente está nesse momento, né? O que vocês já conhecem, né? Aí os produtos mais tradicionais da Alteryx são o Alteryx Designer e o Alteryx Server. Então, bem aquela interface que a gente arrasta, solta, configura as ferramentas, depois publica no servidor, compartilha, agenda, e executa os fluxos conforme a necessidade. Tudo isso continua existindo, tá? E continua também bem forte, claro, aí um dos pilares, né, da Alteryx, o Designer e o Server, então eles continuam funcionando normalmente. E aí o que vocês, né, já podem conhecer e que faz parte das novidades. Agora, o Alteryx Designer, ele tem a versão cloud também, tá? Que eu vou comentar um pouco mais daqui a pouco. E aí em cloud também, a gente tem o Auto Insights e o Machine Learning, tá? Daqui a pouco eu explico em mais detalhes o que é cada um. E também tem agora a possibilidade de executar um fluxo que você tem no Designer Desktop em cloud, tá? E depois a gente vai falar mais detalhes sobre eles também. E aí, o que você conhecerá em breve, tá? Que a Alteryx está lançando, está investindo, tem a parte voltada para inteligência geoespacial, tá? Então, aqui o Location Intelligence, que também é uma versão cloud, só que aí voltado para a parte de análises geoespaciais. Tem o Copilot, que eu vou falar mais sobre ele também, tá? Uma opção bem interessante. E o App Builder, que também é ali uma parte interativa com o usuário, que vai ser bem interessante, tá? É... Aí, Elcio, se você quiser me complementar em algum momento, fica à vontade, por favor, tá? Deixa eu só passar aqui para o próximo. Então, o primeiro deles que eu vou falar, né, que já está disponível aí para quem quiser testar, né? E aí, assim, se alguém quiser testar algum desses que a gente está falando, que já está disponível, é só falar com a gente, tá? Podem ficar à vontade. Sobre o Alteryx Auto Insights, ele é cloud, tá? E a ideia dele é o seguinte. Estando disponível uma base de dados, né, uma base de dados que vocês tenham, a gente coloca a base de dados na ferramenta e a ferramenta, por inteligência artificial, vai explicar a causa raiz da variação de um indicador e vai te contar, por exemplo, por que que aquele número alterou de determinada forma. E tudo isso considerando o que você tiver na base de dados, tá? Aqui tem um QR Code que a gente apresentou em detalhes o Auto Insights, tá? Além do dashboard e da preparação de dados, num webinar também. Aí quem quiser ver, entender a navegação ali, as possibilidades, é só apontar a câmera do celular para o QR Code, tá? Que lá também a gente explica em detalhes como funciona e as possibilidades. E aí agora, só passando relembrando, né, e mostrando aqui o que tem de novidades. Então, esse daqui é a tela do Auto Insights, tá? Então, nesse momento, eu já coloquei a base de dados aqui, e aí o usuário seleciona, né, o indicador que eu quero analisar, que no caso é vendas líquidas, e eu quero analisar junho de 2024 em comparação a maio de 2024. Eu indico para ele aqui que, por exemplo, aumentar vendas líquidas é uma coisa boa, tá? E aí, a partir disso, ele vai me trazer esse resultado, e aí tudo isso que eu vou mostrar agora é ele mesmo que criou, sem a necessidade de o usuário desenvolver essa visualização, tá? Então, aqui ele vai me trazer insights para explicar o que que causou a variação de vendas líquidas. Então, ele me fala que vendas líquidas aumentou, né, aqui esse valor com esse percentual correspondente, e ele vai me explicar por que que isso aconteceu. Tá? Então, eu coloquei uma base ali com certo histórico de datas. Até aqui, ele me explica, ó, a evolução.
desse indicador que eu escolhi, que é vendas líquidas. Aí, ok, né? A evolução ao longo do tempo, qualquer dashboard tradicional explica, né? O usuário pode montar. E aí o diferencial é aqui onde ele vai falar o que que causou isso, que é, né, o aumento de vendas líquidas nesse caso, tá? Ele vai me mostrar aqui que as causas mais prováveis para esse aumento, né, são esses indicadores, tá? Então, aqui, em cidade, ele fala que foi Belo Horizonte, estado foi São Paulo, marca foi marca B, tamanho, tamanho P, mostra os valores aqui, tá? É, e aí, assim, aqui, como não foi o analista que escolheu para ele mostrar esses indicadores, ele está olhando a base e está te mostrando o que é importante naquele momento. Tá? Se amanhã, semana que vem, mês que vem, eu trocar aqui a informação e falar que agora ele vai e eu trocar a base de dados, né, e a importância dos indicadores mudarem, ele vai mudar junto aqui, sem o usuário precisar ir lá pesquisar realmente o que está fazendo efeito nas bases, tá? Então, daí o nome, né, Auto Insights. E aí a gente pode pensar olhando aqui, pensando em uma base de vendas de roupas, tá? Eu posso olhar aqui tamanho. Ele está me falando que tamanho P ele está com impacto significativo nas vendas. Pode ser que em uma rotina de análise tradicional, a gente não imagine que tamanho da roupa tenha, efeito nas vendas. Mas aqui, como ele é importante, eu posso analisar, e aí isso eu consigo fazer para todos os indicadores, tá? Para todos os segmentos que a gente tiver na base, ó, cidade, marca, estado, tudo. Mas aí eu posso ver, então, tamanho P, como que ele está influenciando a base, tá? Se eu vier aqui, então, tamanho P e adicionar ao filtro, ele vai me mostrar que as causas mais prováveis para esse aumento, agora do tamanho P que eu selecionei, tá? Ele está aparecendo aqui, ó, distância como do cliente até a loja, né? Como até 5 quilômetros. E se vocês repararam, distância era um indicador que não estava aparecendo antes. Tá? Então, ele troca não só os valores, mas também o indicador para me falar que a distância do cliente até a loja impacta na venda aqui, no caso do tamanho P. Tá? E aí aqui, né, só estou recapitulando a apresentação, né, tem ela completa do Auto Insights no outro webinar, mas aí a gente pode clicar e ir explorando o dado, tá? Aqui tem várias possibilidades. E aí o que a gente tem de novidade também é essa parte aqui do Magic Deixa eu só Documents. colocar um pontinho aqui. Ah, Pessoal, sim, por favor. muitas vezes a gente vê o Auto Insights, a gente fala assim, "Poxa, mas é um dashboard, né?" Não, na verdade ele complementa um dashboard, tá, pessoal? Então, a ideia dele não é substituir necessariamente um dashboard, mas explicar o que está num dashboard. Porque o dashboard geralmente você monta para um propósito, né? Então é comum você ir numa reunião, por exemplo, e alguém questionar assim, tudo bem, eu entendi o que está acontecendo aqui, mas agora compara isso, tal linha de produto com nos últimos 3 meses com o ano passado. Eu falo assim, puxa, mas esse dashboard eu não montei para isso, né? Então, o Auto Insights, você consegue fazer isso muito rápido e explicar o que está lá no dashboard, né? E só para vocês saberem, a própria Microsoft, parte de anúncios do Bing, etc., eles usam o Alteryx, Auto Insights em conjunto com o Power BI deles, tá? Então, ele complementa aí, tá? Certo, obrigada, Elcio. E aí, né, pensando no dado e também na inteligência artificial, então aqui o usuário está visualizando o que acontece com a base, né? Está identificando a causa raiz da variação de um indicador. Aí eu, a gente pode vir aqui para a parte de Magic Documents, e aí também por inteligência artificial, aquilo que a gente estava olhando, né, ali nas missões, tá, da análise, a gente consegue criar, ou pedir para ele criar, né, uma apresentação, tá, em PowerPoint, um e-mail ou uma mensagem. E aí a gente consegue escolher aqui o público, tá? Então, por exemplo, eu posso falar que é para o time de vendas, consigo escolher o idioma aqui, tem português também, tá? E posso pedir para ele gerar um PowerPoint para mim. Ele vai carregar alguns minutos, tá? Então, eu já deixei pronto aqui.
E aí na apresentação a gente pode exportar o próprio arquivo PPT, né? Que aí vai permitir que a gente customize o PowerPoint, que a gente crie, coloque aqui o nosso logotipo, tudo mais, tá? Mas aí a ideia da base, ele resumiu aqui em PowerPoint para mim, sem que eu tenha que criar, tá? Ele dá inclusive, ó, recomendações. Tá, então, se eu olhar esse último aqui, ele faz a correlação entre vendas líquidas e taxa de lucro. E ele me fala, ó, que a sugestão é focar em produtos regata e camiseta, né, e investigar as razões para a diminuição na taxa de lucro em Iguatemi e Porto Alegre. Tá? Então aí são análises interessantes, né, e que enriquecem aí o dia a dia do analista de forma rápida, né, porque igual a gente vem comentando, aqui não é o usuário que criou, né, ele mesmo criou. Tá? E aí também posso criar um e-mail, tá? Tem inclusive a opção em português também, da mesma forma dá para escolher o público, ou uma mensagem, né? Que aí ele vai ser um pouco mais informal, tá? E aí, uma outra parte também bem interessante que a gente tem disponível já aqui no Alta Insights é essa parte do Playbooks, tá? E aí aqui, né, ele posso até colocar em português, tá? É, Posso até colocar em português, e aí ele permite, por exemplo, aqui eu digite, né, a função, o departamento e um objetivo de negócio. Tá? Ele dá até exemplos aqui que a gente pode digitar. E o interessante disso é que aí, sem que eu coloque uma base de dados, ele vai me mostrar uma análise daquela que a gente estava vendo, né? E aí isso vai ser interessante para a gente para pensar em casos de uso, tá? Então, se eu escolher aqui um aqui, ele vai carregar alguns minutos, tá? E aí, no meu caso aqui, ele já carregou, tá? E aqui tem esse Playbooks, análise de pagamento de impostos. Ele, então, ó, criou tudo isso daqui para mim, só que ele não está usando uma base de dados minha. Ele está usando informações deles, tá? Dele mesmo. E isso para mim é interessante porque agora eu mudei o tema, tá? Tô falando aqui de impostos, preciso de novas ideias, preciso pensar em um caso de uso, e ele vai me mostrar aqui possibilidades, tá? De análise. Não vou entrar tanto no detalhe agora, mas essa parte aqui também é bem interessante para a gente pensar em um formato de base de dados que a gente consegue acessar aqui também, tá? Ou pensar em um case, né? Ou Elcio, se seja, quiser complementar. aqui, imagina que você ou tem uma área da sua empresa, como por exemplo, controladoria, que tem mais visões, etc. Ele está começando a jornada analítica deles, ele quer ter mais ideias. Ele busca assim, ó, eu sou um gerente da controladoria de uma empresa da indústria automotiva. Né? Daí por inteligência artificial generativa, ele vai buscar assuntos possíveis, mas não só isso, né? Então ele vai falar assim, poxa, é muito interessante conciliação aqui, fazer. Bom, ele vai trazer alguns temas e cada um dos temas desse, eles têm dados já prontos para você ter ideias de assuntos. E uma vez que você fala assim, poxa, esse assunto também é interessante aqui para minha empresa e para o meu uso. Daí ele te mostra que tipo de dados você tem que trazer para esse tipo de análise, tá? Então ele é super rico, porque ele te traz novas ideias, ele acelera, dá insights importantes aí para cada uma das personas, aí seja um gerente, um coordenador, um analista, um diretor, para cada um dos cargos que ele está e das indústrias que ele também está engajado, né? Certo. E aí, só lembrando, Elcio, que esse aqui já está disponível para a gente testar, tá? Então, se alguém tiver interesse, quiser colocar uma base, até usar algum trial, pode entrar em contato com a gente, que a gente fala com a Alteryx e a gente testa junto com vocês, tá? É, Aí, passando para o próximo. Então, Ah, Alto Insight, fica à Você vontade. já vai passar para o próximo já? Ah, tá. Sim. Então deixa eu comentar alguma coisa assim também. Então, é, o Auto Insights, ele resume bastante coisa que eu comecei a falar, assim, primeiro, a jornada para a nuvem, então é um produto totalmente em nuvem, e ele utiliza a inteligência artificial para várias coisas. Primeiro, para entendimento dos dados, ele compara tudo com tudo, para começar a dar esses insights, por que está aumentando um indicador, por que está diminuindo, quais são os principais.
causa raiz do que está acontecendo, mas também ele começa a usar a inteligência artificial generativa para criar documentos e criar possíveis uso de analytics naquela área. Então, ele usa bastante coisa que eu comentei lá no comecinho de falando de novo em inteligência artificial, né? Exato. Obrigada, Elcio, por complementar. Então, agora indo para o próximo, o Alteryx Machine Learning, tá? Aí, no mesmo estilo do Auto Insights, tá? Ele é também em nuvem, tá? Só que o Auto Insights, ele olha para o passado, né? Ele olha a causa raiz da variação de um indicador. E o Machine Learning, ele vai fazer uma projeção. Então, ele vai olhar o histórico e vai prever, por exemplo, qual vai ser o número daquele indicador no futuro, tá? É, e aí, a plataforma Alteryx, né, como um todo, ela tem um modelo eles chamam de Education Mode, né, mas assim, a plataforma é intuitiva, tá? Os modelos que ele consegue usar também são bem amplos, tá? Tem bastante variedade ali. A própria parte do Machine Learning do Alteryx vai escolher o modelo mais adequado para determinado cenário, tá? E também vai usar a inteligência artificial, tá? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui também a parte de Machine Learning. Aí, igual eu comentei, né, aqui também é cloud, tá? Nesse caso, eu peguei aquela mesma base que estava no primeiro que eu mostrei, que é o Auto Insights, e coloquei aqui, e agora eu quero fazer a projeção de vendas, tá? Então, eu coloquei uma base de dados que tem um histórico de vendas e que tem várias colunas na base de dados de entrada, tá? E aí ele vai criar opções de modelos estatísticos automaticamente, tá? E aí, assim, qual o detalhe para a configuração aqui? Ele vai me mostrar aqui, né, quais as opções de modelos mais adequados, só que o usuário, quando coloca a base de dados, ele configura parâmetros, então, ele configura o que ele quer prever, né? No caso aqui foi vendas, e alguns outros indicadores, mas ele não precisa fazer um código ou escolher o modelo estatístico, porque isso quem vai fazer é o próprio machine learning por trás. Tá? O usuário ele tem uma interface intuitiva, tem também as explicações, tá, em cada etapa do que ele está fazendo. E aí, o usuário precisa de um conhecimento mínimo aqui da parte de estatística, né, para saber interpretar o resultado e para saber configurar os parâmetros. Mas ele não necessariamente, ele pode, né, mas ele não necessariamente precisa ser um cientista de dados para usar aqui a ferramenta. Tá? E ainda se ele for um cientista de dados, né, o usuário, ele pode usar aqui a ferramenta para ver junto com ele para agilizar o que ele precisa fazer. Então, pensando em uma análise, por exemplo, o usuário ou o cientista de dados aqui, ele não precisa montar vários modelos para saber qual vai ser o mais adequado. Aqui a ferramenta apresentaria já várias opções, tá? Se a gente quiser saber qual o código que ele está gerando por trás, a gente tem a opção aqui também de exportar, tá? Ele exporta o código em Python. E aqui, então, desses modelos que ele criou, ó, a gente consegue escolher qual é o melhor, né? De acordo com a métrica também. Então, aqui, ó, ele está me mostrando de acordo com o R quadrado, que é um indicador lá da estatística, tá? Tem também algumas outras opções. E aí o usuário pode escolher o melhor modelo aqui de acordo com o que a própria ferramenta orienta, tá? E aí aqui, deixa eu mudar aqui para avaliação do modelo. A gente tem algumas outras, a gente tem várias análises avançadas aqui embutidas, tá? Eu não quero entrar tanto no detalhe para não tornar em uma apresentação tão técnica, então eu vou direto aqui para a parte de simulação, mas a gente tem ali correlação entre variáveis, tudo mais, tá? Para a gente analisar. E aqui tem uma parte interessante que é essa parte de simulação, tá? O que que essa simulação vai fazer? Vamos pensar num cenário assim. Toda a previsão, né, toda a parte de machine learning, ela é feita com base em um histórico. Então, beleza, coloquei minha base de dados lá, ele criou o modelo e agora ele está fazendo a previsão, vamos supor que para mês que vem. Só que agora, hoje, o usuário, com o know-how de negócio que ele tem,
ele sabe que um indicador ali está variando com um comportamento diferente do que seria esperado de acordo com o histórico da base. Ele pode então simular com uma alteração do usuário, tá? Então aqui esses indicadores aqui eu tenho na base, tá? Custo, lucro operacional, marca, grupo de produto e desconto. E aí, vamos pensar que o usuário agora, nesse cenário, no recente imediato, né, tá me falando assim que o custo, antes o custo estava baixo, só que agora ele sabe que o custo aumentou. Então, ele vem aqui, vai calibrar o custo, porque agora ficou maior, tá? O lucro, ele quer manter o mesmo, né? O custo aumentou, mas vamos supor que ele quer manter o mesmo. Marca e grupo de produto aqui, ele quer olhar a marca A e camiseta. E aqui em desconto, ele quer simular como seria a venda, tá? Se ele aplicasse um tipo de desconto ou outro. Então, vamos supor que se ele quisesse aqui a faixa de desconto de até 10%, ele vem aqui e escolhe. E aí, com isso, a gente está simulando um cenário de acordo com a realidade ali do conhecimento do analista, tá? E para eu ver o resultado, né, eu clico aqui em Run, tá? Só não vou clicar agora porque ele vai carregar um minutinho, né? Porque ele vai rodar o modelo todo que tem por trás, ajustando esses parâmetros. E aí, aqui, o valor que ele tinha previsto inicialmente, ele vai mostrar o valor que seria a previsão considerando esse parâmetro do usuário. Tá? Também bem interessante essa parte, e aí o mais legal desse daqui também é que já está disponível para testar, tá? E aí, como a gente vem falando, né? Se quiserem testar, é só falar com a gente também, tá? Legal. E aqui, pessoal, primeiro, a gente não vai passar por tudo, como a Jordana falou, mas é importante saber, vocês saberem que é, a ideia dele é que uma pessoa menos preparada em ciência de dados consiga utilizar, ou seja, muito mais pessoas do que normalmente é necessário quando você tem outros tipos de ferramentas de ciência de dados, né? E daí ele também te dá várias dicas. Se você colocou uma base lá que tem nulos, por exemplo, ele vai falar assim: olha, cara, tem campos nulos aqui, o que que você quer fazer? Eu sugiro aqui substituir por mediana, ou que você quer eliminar, o que que você quer fazer, né? É, e então ele vai te ensinando, e mesmo para escolher os modelos, ele vai te ensinando como tentar ler aquelas o, o modelo. Como que você escolhe o melhor modelo, né? Então, ele é uma maneira fácil de fazer isso. E isso é super legal porque eu tive numa sessão onde a rede de ciência de dados do eBay dos Estados Unidos comentou que eles tinham um grande problema, que eles têm uma equipe grande até de ciência de dados, só que eles não conseguiam dar vazão a todos os projetos de ciência de dados da empresa, né? E que estava ficando já complicado já, tendo que priorizar, etc. E daí, quando eles descobriram o AutoML da Alteryx e liberaram para as áreas, daí foi assim um recorde, acho que aumentou em 5 vezes o número de projetos de ciência, de aplicação de ciência de dados nas áreas. Né? E que foi super bacana a experiência e que está criando uma cultura de ciência de dados que ela não imaginava que daria para fazer, tá? Então é super bacana. Um outro ponto aqui, eu vi que tem uma pessoa que levantou a mão aqui para, acho que fazer alguma pergunta. É, as perguntas vocês podem colocar aí no chat, a gente não vai abrir o microfone durante esse webinar, mas a gente vai deixar. Coloca a sua pergunta lá no chat, ao final a gente responde nos 10 últimos minutos, tá bom? Tá bem. E aí, Elcio, só reforçando também, né, essa parte da parte analítica ali, né, de conseguir dar vazão para toda a demanda, né, que a gente vê com os clientes. Aqui ele está usando inteligência artificial, né? Até se a gente olha, por exemplo, o próprio designer tradicional, deixa eu até mostrar rapidinho, ele tem lá os modelos estatísticos, né? Só que a única diferença é que aqui, por exemplo, no preditivo, o usuário tem que entrar lá e tem que escolher o modelo, né? Então, isso vai um tempo, vai um conhecimento do usuário. E aqui não.
quem escolhe os modelos por trás é a própria ferramenta por inteligência artificial, né? E aí o que traz agilidade e assertividade para as análises também. Aí, passando aqui para o próximo, né? Então, Machine Learning, o Cloud Execution for Desktop. Esse também pensando ali no público que está acostumado com o designer tradicional, né? Aquele que a gente usa bastante, né? Esse daqui de arrastar, soltar as ferramentas, né? Vamos pensar que eu quero rodar um fluxo que foi construído aqui em cloud, porque minha empresa está na jornada para cloud. Eu posso utilizar, né, a cloud que a empresa já tem e esse mesmo fluxo que eu criei lá no designer, ele pode ser executado na nuvem. Tá? E aí, claro, né, tem ali algumas etapas de configurações, mas aí aqui, pensando nos clientes que estão aí, né, a gente tem falado com muitos clientes que estão na jornada para cloud, né, usar o Designer Desktop agora permite também que ele seja executado em cloud. E aí isso, claro, né, traz a performance ali, que não fica dependendo da máquina do usuário, né? E aí também a parte de desenvolvimento que os clientes já têm pronta pode ser mantida, tá? Elcio, você alguma observação aqui? Se quiser complementar, fica à vontade, por favor. Lógico. Aqui, o Cloud Execution, ele foi muito pensado para você que já é um grande usuário Alteryx, ou a empresa que já é um bom usuário Alteryx do desktop, e já tem dezenas, centenas de fluxos, mas você tem uma determinação aí pela empresa de falar assim, olha, vamos levar já o que a gente puder, tudo para a nuvem, né? Para fazer toda a conversão do design do seu desktop, dos fluxos que vocês têm para o Designer Cloud, ele talvez leve um tempo, porque você não vai fazer isso de uma hora para outra. Então, o Cloud Execution for Desktop, ele é uma solução onde você agora já consegue fazer toda a execução lá na nuvem, ao invés de um server tradicional, né? Agora, para quem está começando do zero, todos os dados estão na nuvem, etc., o Designer Cloud ele pode ser uma alternativa mais interessante, tá? Mas pensando em todos os tipos de jornadas para nuvem, eu entendo que o Cloud Execution for Desktop são para aquelas empresas que hoje já sabem do valor do Alteryx, que já tem milhares, centenas, dezenas de fluxos e hoje que já quer começar a fazer essa jornada, tá? Certo. E aí, né, falando em cloud, falando em designer, tem também o Designer Cloud, tá? É, ele mantém, então, aquela interface intuitiva, né, de arrastar, soltar, configurar a ferramenta, acompanhar o resultado. E aí, né, igual o Elcio comentou, a diferença é que aqui essa interface, ela tá no cloud, não no desktop, tá? Então, assim, se for criar algo novo, né? Se a gente for partir de fluxos que já existem no Designer Desktop, a gente pode usar o Cloud Execution. Ou se a gente for criar algo novo, a gente pode construir já diretamente no Alteryx Designer Cloud, tá? E aí toda aquela interface intuitiva de arrastar, soltar, configurar as ferramentas que os usuários estão acostumados no Designer Desktop, ela existe agora também em Cloud. Bem, Muito é, bom. aí, o próximo aqui, Alteryx e Databricks, né? Aí, assim, tecnicamente, né, o Alteryx conecta, tem aí todas as possibilidades também, né? Tem aqui um pouco do que ele faz, tá? Não quero entrar nessa parte tão técnica, né? Mas aí, assim, igual o Elcio comentou no começo, né? A gente tem visto muitos clientes que usam, né, Databricks, a gente viu no evento também, e a Alteryx tem aí todas as possibilidades para trabalhar em conjunto, né, com o Databricks. Aí, Elcio, se É, quiser complementar, por favor. tecnicamente, o Alteryx e o Databricks eles estão rodando super redondinho aí, tá? Com todos os conectores necessários, assim por diante. É, mas o comprometimento da Alteryx com as principais soluções aí que estão aparecendo, ele é total. E
especialmente para o Databricks, foi super bacana e numa das keynote sessions, aquelas apresentações em palco para todo o público, as mais importantes, eles trouxeram um dos principais executivos dos Estados Unidos da Databricks, e ele foi super bacana e super claro de que o que ele falou? Ele falou assim: olha, a gente sabe que a gente tem uma plataforma bastante completa, de ponta a ponta, tá? É, e nós somos líderes, etc. Fez toda a propaganda dele, mas a gente sabe como as empresas têm dificuldade de usar melhor as informações do nosso lakehouse, tá? O nosso lakehouse ele é muito utilizado pelos especialistas de dados e as áreas de negócio, nem sempre. E a gente consegue, a gente sabe que dá para tirar muito mais valor dos dados se as áreas de negócio conseguirem acessar o nosso lakehouse. E a gente vê o Alteryx como a melhor solução para isso. Por quê? Porque é uma solução poderosa, sem código, intuitiva, que a gente tem uma conexão super forte. Então, nós somos complementares, né? Então, ele foi super claro, pediu a nossa ajuda para que os clientes da Databricks consigam utilizar melhor o Lakehouse deles. Então, assim, é um casamento quase que perfeito aí. Então, nós conseguimos usar melhor os dados do Lakehouse, tá? Certo, obrigada, Elcio. E agora aqui partindo pro que vem em breve, tá? Coming soon. Ainda não está completamente disponível, tá? Mas a Alteryx já está trabalhando bem forte. A gente já viu, eu pude testar essa ferramenta aqui, o Copilot, lá no Inspire também, né? No evento da Alteryx. E aí o Copilot, tá? O que que ele vai fazer? Ele, igual está mostrando nesse desenho aqui, aqui na direita teria uma interface com o usuário, que o usuário pode escrever um texto. Então, Alteryx montar um filtro de determinado indicador, Alteryx sumarizar por determinado campo, ou criar uma fórmula, né? E aí o usuário escrevendo esse texto aqui na direita, o próprio Alteryx construiria automaticamente um fluxo. Tá? E aí, por exemplo, aqui, né, quando eu testei lá no evento, você escreve um texto aqui e ele coloca a ferramenta já configurada de acordo com aquilo que você escreveu, tá? E aí, isso, assim, sensacional, né, para gente que é usuário de Alteryx, né? Além da interface já bem prática de não ter que usar código, né? Agora a gente poderia simplesmente escrever um texto com instruções e o Alteryx mesmo executaria, né? E aí, isso serve tanto para quem está começando o Alteryx do zero, né, que não sabe usar a ferramenta, então vai lá e escreve um texto e ele vai criar o fluxo, ou até para quem já é aí o usuário intermediário, avançado, que sabe construir o fluxo, mas quer ver uma alternativa para como fazer determinada configuração, ou quer ver se aquela configuração seria a melhor hipótese, né? Aí teria um parâmetro de comparação. Tá, então eu gostei muito aqui do Copilot também, né? E aí, em breve, né, a gente vai poder testar, demonstrar, tá? Aí, É, Elcio, lembrando, alguma observação? lembrando que esse Copilot não é o Copilot da Microsoft, né? Acho que várias empresas aí têm usado esse termo Copilot. Aqui a gente mais tem visto no dia a dia, até por conta do Windows, etc., é o Copilot da Microsoft, mas esse Copilot ele não tem nada a ver lá, ele tem a ver com o Copilot do Alteryx, ou te ajudar a ser mais produtivo e que mais pessoas consigam utilizar uma análise sem conhecer muito de uma solução específica como é o Alteryx, tá? Então, é, ele acho que é uma das soluções que a Alteryx está mais investindo, tá? A promessa é que em pouco tempo ela já esteja já nos produtos aí no Designer aí em pouco tempo, mas com grandes promessas aí, acho que bem bacana o que o Copilot vai conseguir fazer em termos de produtividade, escalabilidade, de número de pessoas conseguindo utilizar o Alteryx, né?
Sim, e aí também um outro módulo da Alteryx aqui é um módulo cloud também, tá? É voltado aqui o Location Intelligence, né? Que em breve estará disponível. Ele é voltado para análises geoespaciais. Tá? Então aqui a interface dele, né? Eu também vi a prévia desse módulo aqui lá no evento, né? E a interface do mapa dele é bem completa, tá? Colorida, dinâmica. Então, assim, a Alteryx também está investindo bastante nessa parte geoespacial, tá? E aí, para tudo, né, ela mantém aquela interface, aquele self-service, né? E também a interface fácil, intuitiva para o usuário. Tá? Perfeito, nada a declarar, pode seguir. Beleza. E também, né, estará em breve disponível o Alteryx App Builder. E aí aqui a ideia é a interface dinâmica com o usuário. Tá? Então, até pensando, né, no que a gente já tem hoje disponível no Alteryx Server, que são lá os aplicativos analíticos, né, ou as aplicações analíticas, que o fluxo está lá rodando por trás, mas o usuário consegue configurar, por exemplo, um parâmetro, vamos supor que ele quer fazer um filtro de período, ou que ele quer escolher determinado produto, por exemplo, e aí executar o fluxo para ele ter o resultado daquela análise. Né? Só que aí, da forma que ela já existe hoje, alguém tem que ter ido lá no Alteryx Designer e configurado. Né? Aqui, essa dinâmica seria um pouco mais flexível para o usuário final conseguir consumir os dados sob demanda de acordo com os parâmetros ali que ele precisa analisar, tá? Aqui, pessoal, eu vejo que o potencial do App Builder ele vai ser muito grande do que vai poder ser feito, né? Ele abre porta para diversas situações que a gente ainda não sabe quais são. Por quê? Porque ele é muito poderoso. Basicamente, você vai conseguir criar um portal ou parte de uma aplicação web que você pode colocar num portal, num aplicativo, num CRM, assim por diante, mas que ele vai poder consumir os dados de um fluxo que alguém preparou, né? Então, imagina que você pegou um dado que você fez um robô para pegar informações de web, mais informações do seu CRM, mais informações do seu ERP, mais informações específicas do departamento, criou milhões de regras, cenários, aplicou machine learning, trouxe para cá e agora você quer que isso seja consumido pelo seu cliente ou pelas pessoas dentro da sua empresa e que eles consigam interagir e falar assim, puxa, mas agora eu quero só essa informação de tal cidade, de tal família de produto, etc. E ele aparece isso no portal, ou você joga isso para um ClickSense, Power BI, Tableau, ou seja, ele abre uma gama de usos infinitas aí para um público que não conhece o Alteryx, né? Então fica bem interessante. Certo. E aí, Elcio, agora a gente deu muita informação, né? Então, para resumir, né, a Alteryx continua na jornada do Analytics, né? O Analytics aí de ponta a ponta. E aí, tudo isso que a gente falou segue um caminho, né? Igual tá aqui até na figurinha. Então, ele vem aqui, ó, o item um é aquele que a gente já está bem acostumado, né? O ETL, as conexões, a preparação, a análise do dado que é ali com designer, né? Então agora tem a versão on-premise e a versão cloud, tá? Do designer. É, e aí, com isso, a gente consegue preparar, né, o dado de toda forma que for preciso, né? Então, ali, só recapitulando, né? Conexão com diversas fontes, sejam elas arquivos, bancos de dados, web scraping, informação online, em nuvem, em qualquer lugar, a gente consegue acessar, né, tranquilamente com o designer on-premise ou cloud. A gente consolida todo tipo de regra de negócio e exporta a informação também para onde for preciso, né?
também essa parte aqui do Location Intelligence, do App Builder agora, eles vão te mostrar, né, por uma análise descritiva, o que aconteceu. E para semelhante tá aos dashboards, então o dado está lá, ele vai te mostrar que aquilo ali existe e que aqueles indicadores estão lá. E aí, para explicar, né, o porquê aqueles indicadores aconteceram, então, igual eu mostrei ali no exemplo, né? Ah, por que que vendas aumentou? Tipo, aqui em cima, sim, no item 2, eu saberia que vendas aumentou. Tá bom. Aí, para me explicar o porquê vendas aumentou, no item 3, com Auto Insights, né? É aquele que o Alteryx usa a inteligência artificial para explicar a causa raiz da variação de um indicador. Tá? Então, o Auto Insights vai olhar para o passado, vai entender o seu dado. Tá? Já para fazer projeções, né, a gente tem o módulo de Machine Learning que vai explicar o que vai acontecer. Tá? Então, ele faz uma análise preditiva também ali por inteligência artificial. Tá? E aí, o mais importante de tudo isso, né, é que a gente usa a tecnologia, né, claro que apoiado ali pelo TI da empresa, quando for preciso, para gerar insights para os negócios, tá? Para as áreas de negócios e gerar valor para analistas em geral, para as áreas de negócios que não necessariamente têm ali um grande conhecimento técnico para explorar os dados, tá? É, então, Elcio, se quiser complementar, por favor, Eu fica à acho que é isso, vontade. pessoal. A missão da Altric continua sendo a mesma, né? Na verdade, habilitar com que mais pessoas consigam utilizar dados de analytics, sem precisar ser um especialista em dados de analytics, né? Hoje a gente vê muito nas empresas, poucas pessoas realmente conseguindo fazer o uso de dados na empresa, e geralmente mais do lado mais perto da TI, né? E o que a Altes consegue fazer é justamente não só ajudar essas pessoas, mas também expandir para que muito mais pessoas consigam utilizar. E como vocês veem aqui nesse portfólio aqui, eles são sempre complementares ao que vocês já têm hoje da empresa, né? Seja um Lakehouse, seja um Data Warehouse, seja um visualizador, é, é, todo um BI e assim por diante. Na verdade, essa gama aqui, ela complementa e facilita o uso de dados analíticos dentro da empresa, né? Certo. E aí, antes de ir para as dúvidas aqui do chat, tá? Aí, pessoal, fiquem à vontade, né? Eu tô vendo aqui que tem algumas perguntas, a gente já responde, tá? Só deixando os nossos contatos, né? Eu sou a Jordana Irão, meu e-mail é esse daqui, é jordana.airão@nordica.net.br, tá? Fiquem à vontade se quiserem entrar em contato comigo ou com o Elcio, também o contato dele tá aqui. E convido vocês para seguirem a nossa página da Nórdica lá no LinkedIn. É por lá que a gente divulga os nossos eventos, as nossas até aulas gratuitas sobre Alteryx, novidades, webinars, cases, tá? A gente apresenta de tudo aqui pelo LinkedIn também, tá? E no próprio site da Nórdica, aqui no QR Code de cima, a gente tem webinars, cases gravados também, tá? Isso. É, E, de novo, se vocês quiserem é, testar qualquer uma dessas soluções que a gente apresentou, entre em contato comigo aqui no meu e-mail, ou lá pelo site, no Contatos, e a gente marca com vocês, tá? Mas é isso, pessoal. Acho que a gente tentou resumir o máximo aqui dentro de uma hora o que a gente viu lá no Inspire nesse ano. E vou abrir aqui para as perguntas aqui. Vou começar pela primeira aqui, tá? Então, como posso testar até apresentar um modelo para os diretores da empresa em relação a esse modelo que vocês mostraram? Eu estou entendendo aqui que provavelmente deve ser em relação ao Auto Insights que a gente apresentou. Entre em contato conosco, e a gente testa aí com vocês, a gente busca um hands-on aí com vocês, a gente pensa num modelo melhor aí para apresentar para os seus diretores, tá? Queria conhecer mais sobre o cloud da Outlook. Substituir o server em uma máquina virtual, eu estou entendendo que seria. Tem dois aspectos, tá? Primeiro, o Cloud Execution for Desktop, é, ele
sim, ele substituiria um server e uma máquina virtual, tá? Então a ideia é que, ao invés de ele executar isso num server tradicional, que você tem numa máquina física ou virtual, que ele execute isso como um serviço, utilizando o processamento da nuvem que você tenha. Então, ele pode usar o processamento, o engine de processamento do Databricks, do S3, e assim por diante, do que você tiver isso na nuvem. Então, sim, essa é a ideia, tá? E agora, pensando no Designer Cloud, imagina que eu comecei hoje a trabalhar com Designer Cloud, eu não tenho um designer tradicional. O Designer Cloud, ele não tem essa figura do server, tá? Na verdade, o agendamento, processamento, também é tudo feito via serviço da nuvem que você está. Então, se você está no Azure, vai ser por lá que ele vai fazer o processamento. Se for na AWS, e Google, seria por eles lá também, tá? Então, você não precisaria de uma máquina virtual, ok? Qual o tempo de teste que vocês estão liberando? Caso a caso, tá? Logicamente não vão ser 2, 3 meses, tá? Mas isso, caso a caso, a gente busca o entendimento do que a gente vai testar, a gente envolve a Alteryx porque eles que liberam essas licenças para esses produtos cloud para teste. Mas entre em contato conosco, a gente faz os testes com vocês aí, tá? É, um outro ponto, o Designer Cloud já está com as mesmas ferramentas do desktop? Boa pergunta, tá? Não, ainda não. Só para não sei se todos entenderam, assim, na verdade o Designer Cloud ele não é exatamente a mesma solução do Designer que vocês talvez a maioria conheça, tá? Ele é muito parecido, já tem bastantes funções interessantes, mas tem algumas que ela não tem, tá? A Alteryx, nesse evento do Inspire, eles endereçaram isso, tá? Por quê? Porque é uma dúvida de todos, inclusive de nós parceiros, tá? Mas o que que eles falam, tá? Eles falam que eles estão fazendo um grande investimento. Esse é o maior investimento que eles estão fazendo para deixar o Designer Cloud mais próximo do que o Designer Desktop faz, tá? É, aí a ideia é que ainda esse ano, ainda no começo de Q3, desse próximo trimestre, que eles liberassem várias funções aí do Designer Cloud para que ele fique mais próximo. Então, a ideia é que ele fique muito, muito, muito próximo do que o Designer Cloud Desktop, que o desktop faz, tá? Mas se você tiver dúvida aí do que dá para fazer, o que não dá para fazer, etc., também, novamente, vamos fazer um teste aí com vocês, com os casos, para ver se ele se adequa a 100% ao que você precisa, ou se ainda o desktop com o Cloud Execution pode ser um caminho melhor aí, tá? Então a gente analisa isso com vocês, tá? É, Sobre a licença do Designer Cloud, seria uma licença para toda a companhia, uma licença por usuário. O licenciamento do Designer Cloud, ele é por usuário também, tá? É, o acesso ao Cloud Execution, podemos configurar diretamente na nossa máquina ou precisamos acioná-los? O Cloud Execution, então, acho que só para também deixar claro aí, o Cloud Execution, ele não é uma função a mais hoje do desktop, tá? Ele é um módulo adicional que você precisa adquirir, tá? E a sua configuração, ela não é feita na sua máquina diretamente, tá? Na verdade, ele precisa fazer uma configuração na nuvem que ele vai executar, etc. Mas uma vez que está tudo já parametrizado, daí você enviar um fluxo para ser executado no Cloud Execution, ele pode ser feito diretamente da sua máquina, aí, tá? Alguma coisa que você queira complementar, Jordana? Não, acho que é isso mesmo, Elcio. Aí a pergunta se precisa falar com a gente ou se pode testar diretamente, né? Precisa falar com a gente, tá? É,
tem uma outra pergunta aqui sobre o SAP HANA, se ele precisa de conector. A conectar sem ser via ODBC? Não sei se você pode falar sobre isso, Jordana. O SAP HANA, ele, por padrão, não precisa de um conector específico, tá? Já tem nativamente da própria Alteryx a possibilidade de conexão. E aí a conexão tradicional é o ODBC, tá? A gente pode conversar melhor para entender o a sua limitação para conectar via ODBC e pensar em algumas alternativas, tá? A gente tem também parceria com conectores específicos com o SAP, tá? Só que aí é um conector específico e a gente precisaria entender qual tipo eh, de limitação você teria ali para o ODBC para ver se o conector tem essa possibilidade de alternativa, tá bem? Tá? Esse conector que a Jordana está falando é o Theobald, que é uma parceria que a gente tem, é um conector homologado pela própria SAP, e a gente já viu casos onde, apesar de ter a empresa ter o HANA e ser disponibilizado o DBC, a TI, a área de TI, ela entendeu que não era o melhor caminho e que o melhor caminho seria via outras camadas do SAP via o conector Theobald. Então a gente estuda aí junto com vocês aí, tá? É, Isso. E pessoal, agradecendo por nos ver virtualmente, também agradecemos. Pode falar, Jordana, desculpe. É, eu só queria complementar rapidinho, Elcio, eu tô vendo aqui que a gente já passou do tempo, né? Mas, assim, eu tô vendo muitas perguntas aqui sobre como testar, tá? Aí, claro, né, falando com a gente fala com a Alteryx para disponibilizar um trial, mas principalmente eu convido vocês a pensarem em um caso de uso, tá? Então, o que que vocês Uhum. querem explorar, né? No Auto Insights, por exemplo, dá para colocar uma base lá e ele vai te trazer insights. Mas se for um dado já super explorado, por vocês, talvez o insight não seja tão relevante. Então, qual cenário vai provar realmente ali que o que ele está trazendo o insight, né? Uhum. Então, isso no caso do Auto Insights, né? No caso do Machine Learning também, tá? E aí, claro, fiquem sempre à vontade para falar com a gente, tá? Eu não tinha visto que a gente tinha estourado o tempo aqui. De qualquer jeito, obrigado, Jordana, aí pela ótima apresentação. Obrigada, Elcio. Obrigada, pessoal. E obrigado a todos aí pela presença. Espero que tenham um bom dia aí. E qualquer coisa, entre em contato conosco. Ok? Grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um bom dia para todo mundo.